TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é terça-feira, dia 15 de abril, e você vai ver a seguir. Pesquisa CDL aponta gasto médio de R$ 247 durante a Páscoa. O preço da cesta de produtos da Páscoa tem queda de 0,4% no país. Caixa libera bônus salarial para nascidos em março e abril. Estados podem aderir à nova renegociação de dívidas até 31 de dezembro. Governo publica ampliação da faixa de isenção do imposto de renda no Diário Oficial da União. Renegociação vai permitir a estados investir R$20 bilhões a mais em 2026. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A Páscoa, que neste ano será celebrada no próximo domingo, dia 20 de abril, promete aquecer o comércio varejista de Petrópolis com uma oferta diversificada de produtos e serviços. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis divulgou uma pesquisa sobre a intenção de compra durante o feriado da Páscoa. A estimativa é que mais de 102 milhões de consumidores irão às compras em todo o país. Em meio a um feriado prolongado, que vai da Sexta-feira Santa até o dia de São Jorge, entre os dias 18 a 23 de abril, a expectativa dos lojistas é positiva, tanto pela circulação de turistas, quanto pela busca crescente por presentes criativos, personalizados e experiências gastronômicas. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis divulgou nesta sexta-feira uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a CNDL, e do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, em parceria com a Offerwise Pesquisas, que aponta que a data deve levar cerca de 102 milhões de consumidores às compras. O petropolitano já está de olho nas promoções e no que comprar para a data. Eu gostaria de presentear meus filhos e eu também tenho um neto. E comprar alguma coisa para mim também, né? De acordo com a pesquisa, o consumidor planeja gastar até R$ 247 com as compras de Páscoa, comprando em média até 5 produtos. Os produtos mais procurados são os ovos de Páscoa e bombons industrializados e os ovos de Páscoa artesanais. Ainda segundo a pesquisa, os ovos de chocolate industrializados serão os principais itens procurados pelos consumidores, com 55%, seguidos pelos bombons industrializados, com 41%, ovos de Páscoa caseiros e artesanais, com 37%, bombons e barras de chocolate caseiros e artesanais, com 33%, e barras de chocolate industrializadas, com 28%. Entre os que pretendem comprar ovos industrializados, 58% irão comprar itens direcionados para crianças e para adultos, 27% somente para adultos e 13% somente para crianças. Então, eu pretendo gastar no máximo 200 a 250 reais no máximo. Assim, eu poderia ter gastado uns 200, 300 reais nessa Páscoa. Média mais ou menos assim de 200, 300 reais. Além dos tradicionais chocolates, o setor de alimentos também se movimenta com força. Padarias, restaurantes e empórios estão preparando menus para o almoço de Páscoa. O presidente da Câmara de Dirigentes de Lojistas de Petrópolis, Cláudio Mohamed, também destacou a diversidade do comércio da cidade, fator que valoriza o consumo local tanto para visitantes quanto para moradores. Mais para minhas netas, né? Tem 2 netinhas, né? E a criança gosta dessas coisas, né? Chocolate, bombom. Para criança é bom, né? Para não passar em bom, né? Para Felipe, o presente vai ser apenas para a família, já que o preço dos ovos de Páscoa continua a subir. Na verdade, eu vou presentear meus filhos, né? Eu tenho uma menina de 11 anos, um garoto de 7. Então, tendo em vista, né, o valor alto, ano após ano, eu acredito que só vou presentear realmente meus filhos. E para sobrinha, filhado, alguma coisa, só uma barrinha de chocolate mesmo.
Gente, tá tudo muito caro, né? Só nessa época da Páscoa. Mas ainda falando sobre esse período, os preços dos produtos mais procurados na semana da Páscoa no país tiveram, na média, uma queda de 0,43% em comparação ao mesmo período do ano passado. Na Páscoa de 2024, em relação ao feriado de 2023, houve uma elevação de 20,2%. Os dados divulgados na segunda-feira foram levantados pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, com base em informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Dos 11 produtos analisados, 6 tiveram alta e 5 queda. A diminuição foi verificada no preço da batata inglesa, cebola, tomate, arroz e de pescados. Já as elevações ocorreram no azeite de oliva, ovo de galinha, azeitona, chocolate e achocolatado em pó, chocolate em barra e bombom e alho. De acordo com o Fecomércio SP, o aumento dos chocolates acontece, dentre outros fatores, por causa da quebra na safra dos grandes players do produto no mercado internacional, como é o caso de Gana, na África. Por isso, o item disparou em nível mundial. As estimativas da entidade para as vendas na data são positivas. A projeção indica que os supermercados devem faturar 5% a mais em abril no estado de São Paulo, em comparação com o mesmo mês do ano anterior. E, gente, olha só, cerca de 3.800.000 trabalhadores com carteira assinada, nascidos em março e abril, e que ganham até 2 salários mínimos, já podem sacar a partir desta terça-feira, dia 15 de abril, o valor do abono salarial no Programa de Integração Social, o PIS, e do Programa do Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, neste ano de 2025. A quantia está disponível no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e também no portal gov.br. Ao todo, a Caixa Econômica Federal vai liberar pouco mais de 4,5 bilhões de reais neste mês. Aprovado no fim do ano passado, o calendário de liberações segue o mês de nascimento do trabalhador. Os pagamentos começaram no dia 17 de fevereiro e vão até o dia 15 de agosto. Neste ano, 30 bilhões e 700 milhões de reais poderão ser sacados. Segundo o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o abono salarial de 2025 será pago a 25 milhões e 800 mil trabalhadores em todo o país. Desse total, cerca de 22 milhões que trabalham na iniciativa privada vão receber o PIS, e 3 milhões e 800 mil de servidores públicos, empregados de estatais e militares têm direito ao PASEP. O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal e o PASEP pelo Banco do Brasil. Como ocorre tradicionalmente, os pagamentos serão divididos em 6 lotes baseados no mês de nascimento. O saque vai iniciar nas datas de liberação dos lotes e vão acabar no dia 29 de dezembro de 2025. Após esse prazo, será necessário aguardar a convocação especial do Ministério do Trabalho. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado formalmente por, no mínimo, 30 dias no ano base, considerado para apuração, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na relação anual de informações sociais. O valor do abono é proporcional ao período em que o empregado trabalhou com carteira assinada em 2023. Cada mês trabalhado equivale a um benefício de R$ 126,50, com períodos iguais ou superiores a 15 dias, contados como mês cheio. Quem trabalhou 12 meses com carteira assinada vai receber o salário mínimo cheio de R$ 1.518. E ainda falando em economia, o governo federal aumentou para R$ 2.428,80 a faixa de isenção do imposto de renda para a pessoa física. Com isso, o tributo só vai incidir em valores acima da nova faixa, conforme prevê a medida provisória que foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a medida valerá a partir de maio do ano calendário de 2025, passando a faixa de isenção de R$ 2.259,20 para R$ 2.428,80. Além dessa isenção, a legislação que instituiu em 2023 a nova política de valorização do salário mínimo autoriza desconto de 25% sobre o valor de limite de isenção, no caso de R$ 607,20. Somado aos R$ 2.824,80, o valor resulta em R$ 3.036, equivalente a 2 salários mínimos. Atualmente, o salário mínimo no Brasil está em R$ 1.518.
As demais faixas previstas na medida provisória publicada nesta segunda-feira foram mantidas. Portanto, salários com valores entre R$ 2.428,80 e R$ 2.826,65 pagarão alíquota de 7,5%. Entre esse valor e R$ 3.751,05, a alíquota aplicada será de 15%. Salários entre R$ 3.751,06 e R$ 4.664,68 pagarão a alíquota de imposto de renda de 22,5%. E acima desse valor, terão alíquota de 27,5%. Uma das principais promessas de campanha feita pelo então candidato Luiz Inácio Lula da Silva foi a de, até o final de seu mandato, em 2026, ampliar para R$ 5.000 a faixa de isenção. Bom, gente, a partir desta terça-feira, os estados e o Distrito Federal podem aderir ao Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados, o PROPAG, que prevê descontos em juros e financiamento do saldo das dívidas estaduais em até 30 anos. Em troca, os estados que aderirem vão aportar recursos para o Fundo de Equalização Federativa, que vai distribuir dinheiro mesmo aos que não tiverem débitos com a União, para investimento em educação, segurança pública, saneamento, habitação, transportes e outras áreas. Administrado pelo Banco do Brasil, o Fundo de Equalização Federativa terá 20% dos recursos partilhados, conforme o inverso da dívida estadual. Quem deve menos, recebe mais, com os 80% restantes distribuídos conforme os critérios do Fundo de Participação dos Estados, usado para repartir os recursos do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados. Segundo o Seron, ainda não há estimativas de quanto o fundo vai arrecadar, porque o montante depende de quantas unidades da federação aderirem ao PROPAG. A ideia é que os estados pouco endividados e bons pagadores sejam recompensados com mais investimentos em educação, segurança e infraestrutura. O PROPAG também permite que os estados amortizem até 20% do saldo devedor, oferecendo ativos à União, como empresas estatais locais, royalties de petróleos, imóveis, créditos a receber e dívida ativa estadual ou distrital, entre outras. Em troca, os estados terão menos contrapartidas em investimentos diretos e poderão reduzir os aportes ao fundo. Sancionado no início do ano, o PROPAG foi regulamentado nesta terça-feira. Na ocasião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou pontos que trariam impacto sobre o resultado primário, que é o resultado das contas do governo sem os juros da dívida pública. E ainda falando sobre o PROPAG, que foi sancionado no início desse ano, o programa de pleno pagamento vai permitir aos estados ampliar o investimento em cerca de 20 bilhões de reais por ano. A informação foi passada nesta segunda-feira pelo secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron. Em entrevista coletiva para explicar a regulamentação do programa, ele afirmou que esses investimentos não devem impactar o resultado primário dos estados. O secretário explicou que, segundo as regras do programa, em troca do valor que os estados poderão investir a mais, serão reduzidos os limites de créditos que os governos estaduais poderão pegar emprestados no sistema financeiro. Dessa forma, o impacto final do programa sobre os cofres estaduais será neutralizado. A regulamentação do PROPAG será publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União. O prazo de adesão dos estados começa nesta terça-feira e vai até o dia 31 de dezembro. Todos os anos, o Conselho Monetário Nacional, o CMN, estipula o limite de crédito que os estados e os municípios podem pegar emprestados. A redução dos limites de crédito precisa ser aprovada pelo Conselho. A União, informou Seron, deixará de receber de 20 bilhões de reais a 25 bilhões por ano em juros de dívidas dos estados. O secretário, no entanto, esclareceu que o impacto sobre os cofres federais não afetará o resultado primário, resultado das contas do governo sem os juros da dívida pública e usado para apurar o cumprimento das metas fiscais. Ainda segundo Seron, o dinheiro que o governo federal não receber afetará operações financeiras que impactam a dívida pública líquida, diferença do que a União deve e o que tem a receber, sem ser contabilizado no resultado primário da União. E você vai ver depois do intervalo. Polícia Civil prende em menos de 24 horas autores de duplo homicídio na região serrana. Homem é preso por tráfico de drogas em Nogueira. Quadrilha é presa por tráfico de drogas em Petrópolis. Dupla é presa por receptação de veículo em Nova Friburgo.
Prefeitura de Petrópolis reforça a divulgação de canal para denúncias sobre motos barulhentas. O governo do estado investe em tecnologia para controle da qualidade da água. Anvisa aprova a vacina contra chikungunya do Butantan e Valneva. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Bom, gente, policiais civis da delegacia de Teresópolis prenderam 2 homens em flagrante, autores de duplo homicídio em menos de 24 horas após o crime na região serrana. O fato aconteceu na última quinta-feira. Quem traz mais informações sobre este assunto para a gente agora é a repórter Mariana Braga. Policiais civis da 110ª Delegacia de Polícia de Teresópolis prenderam 2 homens em flagrante na última quinta-feira, responsáveis por duplo homicídio na rodovia que liga o Rio de Janeiro ao estado de Minas Gerais. Segundo os agentes, os criminosos são integrantes de uma facção criminosa da região. As investigações apontam que a motivação do crime seria a disputa territorial entre as organizações criminosas dos 2 estados. Após trabalho de inteligência e análise das câmeras de segurança, os agentes conseguiram localizar, em menos de 24 horas após o crime, os envolvidos. Eles foram localizados no bairro Meudon, em Teresópolis. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Mari, muito obrigada por suas informações. E um homem foi preso na manhã de segunda-feira por tráfico de drogas na região de Nogueira, aqui em Petrópolis. Além de grande quantidade de drogas, uma arma de fogo também foi apreendida nesta ocorrência.
Agentes do 26º Batalhão de Polícia Militar do Patrulhamento Tático Motorizado, PATAMO, prenderam um homem por tráfico de drogas na manhã de segunda-feira. Com o homem foram encontrados uma espingarda, balança de precisão e maconha pronta para o consumo. Na residência do acusado foram encontrados diversos pés de maconha que o indivíduo admitiu que plantava para traficar. Todo o material e o acusado foram encaminhados para a 106ª Delegacia de Polícia Civil, em Itaipava. O acusado foi autuado em flagrante, com base no artigo 33 da Lei de Drogas, e permaneceu preso. E no sábado, dia 12 de abril, agentes da Polícia Civil, em uma ação conjunta com a Polícia Militar, prenderam uma quadrilha por tráfico de drogas aqui em Petrópolis. Junto aos acusados, também foram apreendidos alguns entorpecentes. As prisões foram realizadas no sábado no bairro Vila Militar, após uma denúncia anônima de venda de entorpecentes na região. Os agentes da polícia realizaram diligências e, após trabalho de monitoramento na região, foi possível identificar um ponto de venda de drogas no local. Os policiais prenderam 4 homens em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. E junto a eles foram apreendidos 81 pinos de cocaína e meio quilo de maconha. O caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro. E ainda falando sobre as ocorrências policiais, uma dupla foi presa pela Polícia Civil por receptação de veículo no município de Nova Friburgo na última sexta-feira. O autor foi capturado após as investigações apurarem a clonagem de automóveis. Esse é o 11º carro que foi recuperado em cerca de 30 dias. Quem vai trazer mais informações sobre esta ocorrência para a gente agora é Mariana Braga. De acordo com a Polícia Civil, o veículo abordado durante uma blitz era clonado. Após checagem no sistema, foi identificado que o automóvel havia sido roubado no bairro Imbariê, em Duque de Caxias. Aos policiais, a dupla que estava no carro alegou ter comprado o automóvel pelo valor de R$ 9.000. Entretanto, segundo apurado, o valor de mercado do automóvel é de aproximadamente R$ 60.000. Os agentes acionaram a perícia e foi constatado se tratar de um veículo com adulteração na placa e no chassi. A dupla foi autuada em flagrante pelo crime de receptação e o veículo foi apreendido. Mariana Braga, para a TV Correio da Manhã. Mário, obrigada pelas informações. E, gente, olha só, quem vive aqui na cidade de Petrópolis sabe o quanto a gente sofre com as motos barulhentas que acordam a gente de madrugada, atrapalham o nosso dia a dia. E por isso a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública, SSOP, está reforçando a divulgação do canal de comunicação sobre motos barulhentas aqui na cidade. Olha só. Veículos que excedem o nível de ruído permitido podem ser denunciados pelo WhatsApp DDD 24 98145 3498. A Lei Municipal 7.984 de 2020 proíbe a emissão de ruídos excessivos em escapamentos de motos que estejam com descarga livre ou silenciador defeituoso, deficiente ou inoperante. O limite de 99 decibéis, como estabelecido por uma resolução de 1999 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. O Código Brasileiro de Trânsito também proíbe a irregularidade, que é uma infração grave, que gera 5 pontos na carteira de CNH e rende uma multa de R$ 195,23. A SSOP tem feito um trabalho de sensibilização junto ao comércio da cidade para que os empresários não contratem o serviço de entregadores que usam motocicleta com escapamento irregular. Na última semana, equipes de fiscalização de posturas e da Guarda Civil fizeram mais uma ação da campanha Moto Barulhenta, Diga Não, dessa vez entre a Rua Teresa e o Alto da Serra. Cerca de 40 estabelecimentos foram visitados e receberam material informativo sobre a campanha. A campanha tem o apoio do Conselho Comunitário de Segurança, o CCS, Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, CDL Petrópolis, Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis, o Sicomércio Petrópolis, Petrópolis Convention and Visitors Bureau, o Mercoserra, Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Petrópolis, o Sinditurismo, e a Associação Comercial Empresarial de Petrópolis, a ACEP. Bom, gente, olha só, mudando de assunto agora, a tecnologia tem se tornado uma das principais aliadas do governo do estado do Rio de Janeiro na garantia da segurança hídrica da população fluminense. A SEDAI, que é a Companhia de Saneamento do Rio de Janeiro, em parceria com o Instituto Estadual do Ambiente, reforçou esse como o compromisso com a gestão eficiente da água, utilizando soluções como sondas flutuantes, câmeras, drones e testes de balneabilidade.
Os novos instrumentos utilizados geram resultados essenciais, como a constatação de que a água da lagoa de captação do sistema Guandu está tão limpa que é considerada própria para banho. Desde setembro de 2022, o programa Limpa Rio já desassoreou 1.886 trechos de rios, córregos, lagoas e canais nos 92 municípios do estado. E a SEDAI está em fase de licitação para ampliar o sistema de monitoramento ambiental na bacia dos rios, que abastecem a estação de tratamento de água Guandu, responsável pelo fornecimento de água para os municípios do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Duque de Caxias, Belfor Roxo, São João de Meriti, Itaguaí e Queimados. O projeto prevê o uso de tecnologia para ações contínuas em terra, na água e no ar durante 24 horas por dia. E ainda falando em saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou nesta segunda-feira o pedido para registro definitivo da vacina contra chikungunya, encaminhada pelo Instituto Butantan em parceria com a empresa farmacêutica Valneva. O imunizante está autorizado a ser aplicado no país na população acima de 18 anos. A vacina foi avaliada nos Estados Unidos em 4.000 voluntários de 18 a 65 anos, sendo que 98,9% dos participantes do ensaio clínico produziram anticorpos neutralizantes, com níveis que se mantiveram robustos por ao menos 6 meses. Os resultados foram publicados na revista científica The Lancet em junho de 2023. O imunizante contra a chikungunya já recebeu aprovação do FDA, agência reguladora dos Estados Unidos, e da EMA, da União Europeia. Esta é a primeira vacina autorizada contra a doença. Segundo o governo de São Paulo, a qual o Instituto é vinculado, o parecer favorável da Anvisa representa um importante passo na aprovação de uma versão do imunizante do Butantan, que já está em análise pela agência reguladora. As duas vacinas têm praticamente a mesma composição. Ainda de acordo com o governo estadual, o Instituto Butantan está trabalhando em uma versão com parte do processo realizado no Brasil. O imunizante será adequado à possível incorporação no enfrentamento da doença em nível de saúde pública. A chikungunya é uma doença viral transmitida por meio da picada de mosquitos Aedes aegypti infectados, os mesmos que transmitem dengue e a zika. Os principais sintomas são febre, de início repentino, acima dos 38,5 graus Celsius, e dores intensas nas articulações de pés, mãos e dedos, tornozelos e punhos. Pode acontecer também dor de cabeça, dor muscular e manchas vermelhas na pele. Alguns pacientes podem ainda desenvolver dor crônica nas articulações. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí porque a gente volta daqui a pouquinho com o Correio Esportivo. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso,
estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta e, gente, hoje é aquele dia que vocês já sabem, vamos trazer as atualizações do mundo do esporte com o Correio Esportivos. Vamos conferir. Olá, começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, um momento de focar em esportes na TV Correio da Manhã. Hoje nós vamos dar destaque ao Campeonato Brasileiro, principalmente aos cariocas na terceira rodada e nos jogos que estão por vir da quarta, e também a Liga dos Campeões da Europa. A gente começa essa edição falando do Flamengo, que venceu o Grêmio por 2-0 pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro e assumiu a liderança da competição. A vitória foi tranquila, como indica o placar. O rubro-negro soube aproveitar as oportunidades da partida e decidiu o jogo nos momentos certos. O resultado, o time rubro-negro chegou aos 7 pontos, empatado com o Palmeiras, mas com vantagem nos critérios de desempate. Agora, nesta quarta-feira, o Flamengo joga contra o Juventude no Maracanã. Toledo, foi uma vitória muito dominante do Flamengo. O Flamengo, apesar de só ter feito 2-0, que já é um resultado muito bom, foi dominante, conseguiu completar e conseguiu comandar todas as ações da partida. O Grêmio até conseguiu dar um chute ou outro, mas apenas casos isolados. E um resultado desse fora de casa é muito importante. A gente tem que destacar também a partida do Dela Cruz, do Alexandre, que fez mais uma partida consistente demais, não passou nada, foi bem nas transições ofensivas, e é claro, o Arrascaeta, que fez os 2 gols. O segundo foi um golaço e tirou do goleiro, chutando rasteirinho, um golaço. E o primeiro também não é de se jogar fora, porque ele dá um drible no goleiro, que também o Thiago Volpi, o goleiro do Grêmio, vem fazendo uma ótima temporada, mas ele realmente foi superado pelo Arrascaeta, que jogou muito bem. Isso aí, agora o Flamengo joga na quarta-feira contra o Juventude. Eu acho que é bom o jogo ser no Maracanã, que o Flamengo sempre passa sufoco jogando contra o Juventude dentro da casa deles. Pode ser um jogo complicado, mas o fator casa eu acho que pesa e o Flamengo tem chance de sair com a vitória tranquila. Eu acho que o Flamengo vai sair com a vitória porque o time do Flamengo está muito embalado. O time do Flamengo é, sem dúvida nenhuma, o time que mais joga futebol no Brasil neste ano. A gente tem alguns destaques como o Flamengo, o Bahia, o Internacional, mas eu acho que o Flamengo é o time que está mais preparado realmente. E eu acho que tem tudo para ganhar mais uma partida. E é um time que também tem um elenco muito recheado que consegue conciliar as 3 principais competições do cenário brasileiro. É verdade. E o Fluminense conseguiu sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro, com um gol marcado aos 50 minutos do segundo tempo. O time carioca derrotou o Santos na partida que marcou a reestreia do Neymar no Campeonato Brasileiro no Maracanã no último domingo. Com o resultado, o Fluminense chegou aos 6 pontos e está na 5ª colocação na tabela. Também na quarta, o Fluminense enfrenta o Corinthians na Neoquímica Arena, em São Paulo. Uma vitória importante no finalzinho, que é uma vitória que anima os jogadores, anima a torcida. E a terceira vitória do Renato Gaúcho nessa reestreia dele pelo Fluminense. 3 vitórias em 3 jogos. O Renato Gaúcho realmente está começando muito bem esse trabalho no Fluminense. O Renato Gaúcho, que a gente já comentou, ele tem a cara do futebol carioca, um futebol mais ofensivo, e está indo muito bem no Fluminense, apesar de só ter tido gols 50 do segundo tempo. Era um jogo difícil também. O Santos, apesar de não ter começado bem o Campeonato Brasileiro, está na zona de rebaixamento inclusive, é um time qualificado. E tem o Neymar, né? Isso não dá para negar, que já é aquele ponto que desequilibra. Ele só jogou no segundo tempo, porém 10 minutos de Neymar às vezes é melhor do que um jogo inteiro de alguns jogadores. Isso aí. E a gente tem que destacar que foi um jogo muito interessante, porque o Samuel Xavier discutiu com o Neymar durante o jogo. O Neymar até tomou um cartão amarelo, apontou o dedo na cara do Samuel Xavier. Muita gente defendeu o Neymar nessa situação. Eu particularmente acho que o Samuel Xavier estava no jogo dele ali. E assim, ele ainda conseguiu fazer o gol da vitória no final. Uma vitória muito importante, e ainda chamou a torcida no final do jogo, que falou muito mal do Neymar no pós-jogo, né? É verdade, foi realmente uma batalha.
Agora no sábado, o Vasco venceu o Sport por 3-1. Verratti marcou 2 vezes e Ryan ampliou para os donos da casa. Hugo Moura, contra, fez o gol do Sport. O próximo jogo do Vasco é nessa terça-feira contra o Ceará na Arena Castelão. Toledo, o Vasco ganhou de 3-1, não conseguiu ser tão dominante no jogo, porque o futebol do Fábio Carille não está conseguindo ser tão dominante, não está conseguindo realmente ter o controle do jogo, porém o resultado foi positivo. O Vasco venceu bem, com mais uma atuação espetacular do Verratti, que é provavelmente hoje o principal atacante que a gente tem aqui no futebol carioca, que está jogando nesse exato momento. A gente tem o Pedro, que está voltando de lesão, que tem tudo para ser o principal, que é jogador de seleção brasileira, mas nesse momento o Verratti está fazendo muita diferença para o Vasco. Isso aí, ele tem tudo para ajudar muito o Vasco nessa campanha. Se não me engano, tem até um bônus no contrato dele, que se ele for artilheiro, ele prorroga ou tem aumento? Alguma coisa assim. E, cara, é obviamente um incentivo. E a gente tem que destacar, novamente, teve alguns erros nesse jogo, erros da arbitragem. No jogo do Flamengo, a gente esqueceu de comentar, também teve um pênalti não marcado pelo Flamengo, mas na hora eu até pensei que foi pênalti, mas a bola bateu no peito do Gerson primeiro e depois bateu no braço. E do jogo do Vasco? No jogo do Vasco a gente teve um lance que o Verratti segura no jogador do Sport para conseguir cabecear, mas o jogador do Sport também toma um toque e cai no chão. Parece que ele levou um tiro, mas acontece. Igual no jogo do Flamengo, o VAR revisou o lance, deu uma olhadinha e decidiu não anular o gol, da mesma maneira que decidiu não marcar o pênalti em favor do Grêmio. Então eu acho que é isso. O Vasco já foi tão prejudicado que foi um lance que eu acho que histórica, né? Não é nem reparação histórica, não. Acho que foi muito interpretativo dessa vez mesmo. Eu acho que, inclusive, cara, contra o Verratti ali, que é um jogador forte, um dos jogadores os centroavantes deve ser o mais difícil de marcar, não sei, nunca marquei ele. Cara, tu tenta simular uma falta ali, porque, cara, às vezes o próprio zagueiro não aguenta combater o Verratti, né, cara? É verdade. E a gente destacou o Arrascaeta, que fez 2 gols, o Verratti fez 2 nesse. E os dois são juntos os artilheiros dessa edição do Campeonato Brasileiro, com 3 gols cada. E a gente já falou do Flamengo, Fluminense e Vasco. O Vasco está na 4ª colocação nesse momento, o Flamengo em primeiro, o Fluminense em 5º. São 3 times cariocas aí no G6, a gente só está no iniciozinho do campeonato, mas é só um fato interessante porque os times cariocas normalmente começam mal o Campeonato Brasileiro. E a gente tem que lembrar também que esses pontos no início do campeonato são muito importantes para no final não ficar sofrendo. É verdade. E a gente tem que falar do nosso último carioca, que não é não menos importante, que é o Botafogo. O Botafogo teve uma tarde de sábado pouco inspirada em Bragança Paulista e perdeu para o Red Bull Bragantino pelo placar de 1-0 no estádio do time paulista. O atual campeão brasileiro encontrou dificuldades diante do Massa Bruta e, com gol relâmpago nos primeiros minutos da etapa inicial, conheceu sua primeira derrota no Brasileirão. Com o resultado, o Glorioso segue com 4 pontos na tabela e volta a campo na próxima quarta-feira no Newton Santos contra o São Paulo. Hugo, foi um jogo assim, o Botafogo perdeu sua primeira partida no Campeonato Brasileiro. Tem muitas expectativas pela temporada que fez no ano passado, ganhou a Libertadores e o Brasileiro. E assim, essa temporada parece ter começado bem diferente. É verdade, o Botafogo até começou mal e apresentou alguns bons jogos, principalmente o jogo do Palmeiras, eu acho que é o principal exemplo de bom jogo do Botafogo nesse ano. Só que eu acho que ainda está engrenando e não está conseguindo controlar. E o Bragantino vem sendo uma pedrinha no sapato do Botafogo faz algum tempo. Em 2023, inclusive, aquele ano que o Botafogo tinha uma distância grande e acabou perdendo o título, uma das principais pedras no sapato foi justamente o empate lá na Bragança Paulista. E o Botafogo ainda está mostrando que lá o negócio é difícil. E realmente, normalmente lá os jogos são muito difíceis aqui para os times cariocas. Mas eu ainda acho que o Botafogo tem toda a chance de conseguir se recuperar no campeonato, porque o time deles é muito bom. No mínimo uma vaguinha na Libertadores direta, né? É o que imagino. E outro, Flamengo também é outro time que sempre sofre lá em Bragança Paulista. Parece que aquele estádio tem alguma coisa com os times cariocas, igual o estádio do Juventude, quando chove, então, pelo amor de Deus. Ninguém consegue ganhar deles lá, parece que eles nasceram para jogar na água. É verdade, e realmente o Campeonato Brasileiro tem essas coisas. Tem uns times que, teoricamente, no papel, são um pouco mais fracos, mas chega na hora e realmente o jogo é um pouco mais complicado e fica mais difícil. Mas, a gente já falou muito de Brasileirão. A gente também tem que falar da Champions League, que nesta terça-feira tem jogo. Isso aí, Hugo. O PSG ganhou de 3-1 do Aston Villa no jogo de ida lá em Paris,
e joga agora na terça-feira. E, cara, o PSG já está encaminhado, o Aston Villa vem jogando futebol muito bom. Só que é um dos melhores PSGs dos últimos anos, na minha visão. Jogou o PSG com Mbappé, Messi e Neymar, não conseguiu jogar um futebol tão bonito igual esse. Tá jogando um futebol coletivo muito interessante, o PSG vem muito bem nessa temporada, conseguiu se classificar contra o Liverpool jogando na Inglaterra, depois de ter perdido o primeiro jogo, né? Então realmente não dá para ignorar. E também a gente vai ter Barcelona e Borussia, que o Barcelona ganhou de 4-0 do Borussia jogando na Espanha, então acho que toda a chance a classificação está muito mais do que encaminhada para o Barcelona, que vem jogando, é um outro time que vem jogando um dos melhores futebols da Europa neste ano. Isso aí, e a gente também, o Arsenal, né, no caso, ganhou de 3-0 lá em Londres também, contra o Real Madrid. Aí a gente entra numa questão, 3-0 já está classificado contra muitos times, porém contra o Real Madrid a gente sabe que tudo pode acontecer. Exatamente, principalmente jogando no Santiago Bernabéu, que é o time que tem um estádio que tem uma aura diferenciada, e a combinação Real Madrid e Champions League é um negócio impressionante. Então acho que, apesar de estar muito encaminhado, não tem nada decidido. E outro jogo que a gente teve foi Bayern de Munique e Inter de Milão. A Inter de Milão conseguiu ganhar fora de casa por 2-1, fez um ótimo jogo e foi um resultado, na minha visão, a Inter vem jogando futebol muito bom também, mas até que surpreendente pelo fator de jogar fora de casa. Exatamente. A Inter de Milão joga um ótimo futebol há algumas temporadas, mas não estava conseguindo engrenar de verdade. E nesse ano parece que está conseguindo. Os times italianos são sempre muito interessantes, a gente vê que eles jogam de um jeito um pouco diferente do resto do futebol europeu. Então eu acho que nesse jogo está tudo em aberto, mas vai ser maneiro ver a Inter se classificando também. Com certeza. Gostinho, assim a gente termina mais uma edição do Correio Esportivo e, claro, na quinta-feira a gente está de volta. Exatamente, a gente vai estar de volta trazendo as principais notícias do mundo dos esportes para vocês. E agora, depois do Correio Esportivo, nós vamos a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Dom José Maria Pereira é ordenado bispo na Catedral de Petrópolis. Balcão de Empregos da Prefeitura de Petrópolis oferece mais 75 vagas para esta semana. Cláudio Castro destaca turismo carioca no Lide, em Dubai. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Se você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @LojaZayaModas. E nós entregamos para todo o Brasil, então não perca tempo. Venha para a Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual.
não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. Dom José Maria Pereira foi ordenado bispo na manhã do último sábado. A ordenação foi realizada na Catedral São Pedro de Alcântara, em Petrópolis, e contou com a presença de diversos fiéis, familiares, amigos e autoridades. Atendei, ó Pai, as nossas súplicas, para que, ao derramardes sobre este vosso servo a plenitude da graça sacerdotal, desça sobre ele a força da vossa bênção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Dom José Maria Pereira foi ordenado bispo na manhã deste sábado, com uma missa presidida pelo cardeal Dom Orani João Tempesta, após ter sido nomeado pelo Papa Francisco como bispo titular e bispo auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. A ordenação foi realizada na Catedral São Pedro de Alcântara, em Petrópolis, e contou com a presença de diversos fiéis, familiares, amigos e autoridades. Entre os presentes estavam os irmãos, familiares e a mãe do novo bispo, Dona Margarida Maria. Dom José Maria Pereira nasceu no dia 2 de março de 1958, na cidade Senhora dos Remédios, em Minas Gerais. Ele possui formação em filosofia pelo Seminário Diocesano Nossa Senhora do Amor Divino, em Petrópolis. Além disso, foi ordenado sacerdote em 7 de dezembro de 1986. O ordenante principal foi o cardeal arcebispo do Rio, Dom Orani. Os coordenantes foram Dom Joel Portela Amado, bispo de Petrópolis, e Dom Gilson Andrade, bispo de Nova Iguaçu. A cerimônia contou ainda com a presença de autoridades civis e militares, como o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, além de representantes da família imperial brasileira, Dom Francisco de Orleans e Bragança e Dom Manuel de Orleans e Bragança. E agora, falando em oportunidade, a Prefeitura de Petrópolis, por meio do Balcão de Empregos, está oferecendo 75 vagas de emprego para essa semana. Os candidatos podem realizar o cadastro de seus currículos no site da Prefeitura. São 21 oportunidades de primeiro emprego que não exigem experiência para esta semana, disponíveis no balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis. São vagas para auxiliar de elétrica, engenheiro de produção, estagiário de administração e engenharia, mecânico de manutenção e programador visual. O balcão desta semana também conta com 19 vagas destinadas a pessoas com deficiência para operador de loja. A listagem completa de vagas e requisitos está disponível no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. Lá também é possível se candidatar para as vagas. E olha só, nessa segunda-feira, o governador Cláudio Castro participou do LEAD, que é um evento em Dubai, onde ele destacou o número e recordes batidos no setor do turismo no ano passado. Durante a fala, Cláudio Castro também enfatizou os investimentos do Estado no setor de segurança, que é diretamente ligado ao turismo.
com recordes de 1.500.000 turistas internacionais e movimentação de mais de 8 bilhões e meio de reais apenas durante o Carnaval e o Réveillon de 2024, o turismo no estado do Rio de Janeiro se consolida como um dos principais impulsionadores da economia fluminense. Dados sobre o crescimento do setor foram apresentados nesta segunda-feira pelo governador Cláudio Castro no LID, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ano passado, nós batemos todos os recordes de turismo internacional de visitantes, inclusive passamos pela primeira vez na história o recorde das Olimpíadas. Apenas nos 2 primeiros meses de 2025, o estado já recebeu mais de 502 mil estrangeiros, um crescimento de 50% em relação ao mesmo período de 2024. E a projeção para 2025 é superar 1.800.000 turistas vindo de outros países, um aumento de mais de 20% sobre o ano anterior. E por isso a gente fica feliz em poder vir aqui, poder falar um pouquinho desse Rio de Janeiro que cresce, que evolui. Com projetos e políticas para tornar o estado ainda mais atrativo para turistas internacionais, o governo implementou o Tax Free, oferecendo reembolso de ICMS, o que transformou o Rio de Janeiro no primeiro estado brasileiro a lançar o sistema. O Tax Free vai dobrar o gasto médio dos turistas internacionais no estado, passando de 212 milhões de dólares para 411 milhões anuais, um impacto estimado em mais de 2 bilhões de reais. No evento, Castro também destacou os investimentos do Estado na segurança, fator diretamente ligado ao turismo nacional e internacional. O maior projeto de segurança que existe é investimento. É investimento em tecnologia, investimento em pessoal, investimento em infraestrutura, investimento em investigação, em softwares, inteligência. O governador ainda destacou uma reestruturação geral que está sendo feita no setor pelo Estado. Desde o salário do servidor, desde o número de servidores, desde a questão de você ter uma separação inteligente. Hoje o Rio de Janeiro, se você olhar, ele tem um grande programa de polícia de proximidade, que é o Segurança Presente. Os batalhões da Polícia Militar atuam na parte da ostensividade e a Polícia Civil é capaz de realizar grandes operações que envolvem inteligência e investigação. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, amanhã já é quarta-feira. Essa semana que é mais curta por conta do feriado tá voando. E eu já tô aqui ao vivo com a Mariana Braga, que vai trazer as informações sobre a previsão do tempo para amanhã aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Mari, boa tarde. Olha, amanhã já é quarta-feira, estamos chegando aí na metade da semana. E aí, como é que tá a previsão do tempo para amanhã? Boa tarde, Rafa. Boa tarde também para você que está nos assistindo. Bom, a quarta-feira em Nova Friburgo será de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. A noite será chuvosa. As temperaturas devem variar entre a mínima de 19 e máxima de 25 graus Celsius. Em Teresópolis, a previsão é de sol com algumas nuvens e deve chover rápido durante o dia e a noite. Os termômetros podem variar entre a mínima de 18 e máxima de 25 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, o dia amanhã segue essa mesma tendência como de Teresópolis, com previsão de sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. Os termômetros variam entre a mínima de 18 e a máxima de 24 graus Celsius. Em Paraíba do Sul, o dia também será parecido. A previsão é de dia de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva rápida durante o dia e a noite. As temperaturas devem variar entre a mínima de 20 e máxima de 26 graus Celsius. E para finalizar, em Três Rios, o dia nesta quarta-feira segue essa mesma tendência. O dia será de sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. Os termômetros variam entre a mínima de 20 e máxima de 27 graus Celsius. Mário, eu tô reparando aí, de acordo com as suas informações, que as temperaturas estão subindo um pouquinho para amanhã, hein? Tanto as mínimas quanto as máximas, porque a gente estava vendo nos últimos dias aí mínimas de 12, 14, pelo menos aqui na região serrana. Amanhã já chega a 18, 19 e as máximas ali próximo dos 25, 26 graus Celsius. Então amanhã parece que o dia vai estar um pouco menos frio do que esses últimos dias que a gente teve aí desde o finalzinho da semana passada. Mas a previsão do tempo em si não mudou muito, né? Ainda tem aquela previsão de dia de sol com possibilidade de chuva para algum momento da tarde. Então, Mari, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura.
Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em tvc16.com e as nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Siga a gente para se manter sempre informado. Amanhã é quarta-feira, então como eu sempre digo, a gente tem aquele encontro marcado. A partir de 1h da tarde, estarei ao vivo aguardando por vocês. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.